O tema de hoje é planejamento sucessório, de forma fácil, didática, para que você possa entender. Professor, o que é planejamento sucessório? Então vamos começar do conceito. Como o próprio nome diz, é você realmente cuidar dos bens antes de morrer. É isso. Planejamento sucessório, eu estou distribuindo os bens, estou planejando a distribuição dos meus bens antes de morrer. Professor, que assunto chato, meu Deus do céu. Não, assunto importante, assunto atual, assunto interessante. É chato não, tem gente que tem medo, né? Porque ninguém quer morrer, claro. Vamos viver muito, mas fato é que a morte é certa e nós temos que tomar um certo cuidado. Você sabe que herança gera o quê? Briga, destrói uma família. É uma realidade. Herança na hora do inventário, meu Deus do céu. Um deixa de falar com o outro, vira litigioso. O professor faz muito inventário e você vê famílias unidas que se destroem. Irmão não conversa mais com o irmão em virtude de herança. Uma forma de evitar isso realmente é fazer o planejamento sucessório. Você evita realmente essas brigas, esses litígios, né? Que é muito chato, destrói uma família. Então o objetivo do planejamento sucessório é justamente você escolher como que você quer realmente distribuir os bens em vida, tá? Esse é o grande objetivo do planejamento sucessório, esse é o conceito do planejamento sucessório. Planejamento sucessório é o quê? Eu realmente cuidar da distribuição do meu patrimônio em vida, antes da morte. Esse é o conceito do planejamento sucessório. Entendendo o que é o conceito, vamos lá. Professor, como que eu faço o planejamento sucessório? De forma didática, transparente. Nós temos diversas formas de fazer o planejamento sucessório. Nós temos diversas medidas para fazer um planejamento sucessório. Esses instrumentos, essas ferramentas, vão ajudar a você distribuir o patrimônio em vida. Então vamos lá, vamos falar dessas ferramentas. Vamos falar da primeira ferramenta que é utilizada para um planejamento sucessório. A primeira ferramenta é o Instituto da Doação. Anote aí, doação. Professor, o que é o Instituto da Doação? O nome já diz, estou doando, né? Ah, professor, é meu, eu dou para quem eu quero. Não tem uma frase assim? Não é verdade não, no direito isso não existe, hein? Quando eu falo de doação de bens, móveis ou imóveis, não é bem assim não, hein? Eu dou para quem eu quero. Não. Quando você vai doar algo, você tem que respeitar os herdeiros legítimos, herdeiros necessários. Quando a gente fala de sucessão, herança, eu tenho a legítima e tenho a cota livre. Cota livre eu dou para quem eu quero. É a cota livre. Mas 50% do patrimônio que eu tenho somente aos herdeiros necessários, deve ser reservado aos herdeiros necessários. Então quando eu falo em doar, muita gente acha que pode sair doando para quem quiser. Não é assim. Quando você tem um patrimônio, você não pode sair doando para quem você quer, porque você tem que respeitar os herdeiros necessários. Uma vez eu atendi no escritório de advocacia do professor, eu atendi um casal, e esse casal queria doar 100% dos seus bens. E aí eu fui explicar que não poderia, né? Ficaram chateados. Mas é a realidade, não tem jeito. Quando fala de doação, você pode doar 50% dos seus bens para quem você quer, para quem você deseja. Mas os 50% tem que reservar. Herdeiros necessários, quem são, professor? Os filhos. Se eu não tenho os filhos, os pais. Descendentes, ascendentes, é isso mesmo. Cuidado que para doar eu também preciso verificar o regime de casamento. Porque se o regime for parcial de bens e os bens foram constituídos após a constância do casamento, ou ainda, atenção agora, se o regime for de união universal de bens, fato é que eu tenho uma meeira ou um meeiro. A meeira ou meeiro é o sócio. Com a resolução 175, pode ser homem com homem, mulher com mulher, pessoas, relacionamentos de pessoas com o mesmo sexo. Fato é, quando eu vivo um casamento, olha só, hein? E eu opto, né? Ou melhor, eu não escolho nada, eu fico com o regime automático. Regime parcial de bens. Eu tenho um meeiro, eu tenho uma meeira. Quando eu escolho, opto pelo regime de união universal de bens, eu também tenho esse meeiro, essa meeira, ou seja, um sócio no patrimônio constituído após o casamento. No caso da união estável, mistura tudo, até antes do casamento. Ou seja, quem vai fazer uma doação, se tem esses sócios, os bens foram constituídos antes do casamento ou unificou tudo, fato é que já não pode doar 100%, porque não tem 100%. Então, só pode doar 50% do patrimônio, porque 50% cabe a você. Desses 50%, quando a gente fala de doar 50%, vamos falar a verdade? Também não pode doar os 50%. Vamos lá, atenção, hein? Eu sou casado. Professor, posso doar 100% do patrimônio? Não. Se foi constituído em regime parcial de bens ou união universal de bens, eu não posso doar 100% porque eu não tenho 100%, eu tenho 50%. 50% é dela ou dele. Esses 50% que eu tenho, eu posso doar os 50% a totalidade?
Os meus 100%, que é 50% do patrimônio? Também não, porque existe a reserva dos herdeiros necessários. Eu só posso doar 50% do que eu tenho. Do meu patrimônio eu só posso doar 50%, tá? Então a verdade é uma só. Quando você fala, dependendo do regime de casamento, do patrimônio de 100%, você descobre que só tem 50%. E dos 50% que você tem, você descobre que só pode doar metade desse patrimônio, ou seja, 25%. É a realidade. A doação é o primeiro instrumento que eu posso, sim, fazer o planejamento sucessório. Planejamento sucessório é o gênero de várias medidas que eu adoto para fazer o planejamento sucessório. Nessa cadeia, a primeira medida é a doação. Quero lembrar a você, informação importante, hein? Quando eu vou fazer uma doação a alguém, eu oriento os meus clientes, em sala de aula, meus alunos, vai fazer doação, faça com usufruto vitalício. Poxa, mas por quê? Porque já aconteceu, o professor já teve uma situação onde ele advogou que a família, né, pai e mãe, doaram um apartamento para a filha. A filha casou e esse marido, né, conversando, fazendo a cabeça da filha, expulsou os pais. Os pais iam morar num apartamento menor, em virtude da idade, para não ter tanta dor de cabeça, risco, né? Morar num apartamento é um lugar mais seguro e acabaram expulsando o casal. Ou seja, vai doar, faça a doação com usufruto vitalício. Porque quando você faz a doação com usufruto vitalício, fato é que você consegue certamente se proteger. Eu doei para você, porém o usufruto é meu. Eu posso gozar, dispor, usufruir, eu posso alugar esse imóvel. O dinheiro vai vir para mim. A receita vai vir para mim. Após a minha morte, você é proprietário, mas o usufruto vitalício é meu. Então, sempre que a gente fala de doação, eu oriento sempre fazer a doação com usufruto vitalício. É uma proteção, hein? É uma proteção para que você não tenha dor de cabeça. Porque muitas vezes você quer ajudar o familiar, né, o descendente, o filho, mas você não sabe se ele vai mudar de cabeça, né? Vai mudar de opinião e você pode se dar mal, como eu já vi muito na prática. Então, cuidado. Vai fazer a doação, é um ótimo negócio, planejamento sucessório, eu defendo muito isso. Ah, bobagem fazer planejamento sucessório, professor. É bobagem porque depois que eu morrer, que se vire, que se dane, eu morri mesmo. Não é assim, né? Você sabe que o planejamento sucessório, você protege um patrimônio constituído. Você constituiu um patrimônio de uma vida, ou recebeu o patrimônio de uma vida. Dependendo do jeito que você deixar, vai tudo por água abaixo. Então é uma forma de você proteger a família, proteger contra briga, litígios e tributos também. A vantagem, professor, vantagem, ponto positivo do planejamento sucessório. Você vai ajudar na economia de tributos, você vai evitar litígios, brigas, e você vai conseguir manter o patrimônio, né, para os herdeiros, para os descendentes. Esse é o objetivo do planejamento sucessório. Planejamento sucessório, gênero de diversas espécies, institutos, para que eu possa desenvolver o planejamento sucessório. O primeiro que nós falamos é a doação. Cuidado, usufruto vitalício. Doador, donatário que recebe. Doação é um contrato de doação, pode ser normalmente por mera liberalidade, eu dou, mas não quero nada em troca, mas eu posso exigir sim um encargo, né? Vou doar para você, mas você vai ter que se formar em direito, vai ter que se formar em medicina, um exemplo aqui, tá bom? Então, pode ser sim uma doação onde eu dê realmente um motivo para que você receba os bens. Posso fazer isso e nós temos um programa que tratamos só de doação e conversamos sobre isso, hein? Vamos lá! Depois da doação, que é um instituto, uma das medidas para fazer o planejamento sucessório, vamos para a segunda medida. A segunda medida, na verdade o segundo instituto que você pode planejar, fazer o planejamento sucessório, é realmente a holding familiar. Planejamento sucessório, o gênero, primeiro falamos da doação, que é uma das espécies, eu diria que uma das medidas para fazer o planejamento sucessório, vamos falar da segunda, que é a holding familiar. Inclusive, tema do nosso programa passado. Holding familiar, nós conversamos aqui, eu crio uma pessoa jurídica, CNPJ, e transfiro os bens que estão no nome de pessoas físicas para a pessoa jurídica. Isso é uma holding. Holding, que muita gente fala, que está no assunto da moda, nada mais é que a criação de uma empresa. Eu vou passar os bens que estão no meu nome para a empresa. Qual que é a vantagem? Diversas. Nós conversamos entre as vantagens de criar uma holding, além do controle, a melhor gestão do negócio, dos imóveis. Nós conversamos sobre isso, sobre realmente a redução de tributos. Imposto de renda, um grande exemplo. Você consegue reduzir praticamente a metade, chega quase à metade. É uma realidade. Além disso, você também consegue dificultar, em casos de execuções, dificultar realmente
para que você acabe perdendo os bens, né? Então, dificultar, não é blindagem patrimonial, que a gente quebrou essa linha jurídica. Hold não é blindagem patrimonial em virtude do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Então, não dá para falar que hold blinda patrimônio. É mentira isso, hein? Na minha opinião, isso não é verdade. Dificulta, mas dificultar não é blindar, tá? Então, hold familiar também é uma forma de você fazer um planejamento sucessório. E por que eu falo em planejamento sucessório? Vamos lá. Hold é uma coisa, hein? Hold eu quero organizar os bens, quero redução da carga tributária. Hold eu quero também, não só o controle, a gestão, mas uma redução, mas a hold eu quero acertar, né? Eu quero dificultar também uma execução. É isso que eu quero, não é blindagem patrimonial. Mas a hold é diferente de planejamento sucessório. Volto a falar, planejamento sucessório, eu estou pensando na distribuição de bens após a minha morte. Então eu estou fazendo um planejamento de sucessão, direito das sucessões, inventário, morte. Então, quando eu falo em planejamento sucessório, eu estou o quê? Antecipando, planejando após minha morte como que ficará os bens. Isso é o planejamento sucessório. A hold é uma das ferramentas, assim como a doação. Quando eu falo de hold, você já sabe. Vai ter que criar uma empresa. Cuidado, conversamos aqui. Quando envolve bens imóveis, cuidado. Para a constituição de uma hold, você tem sim que ir até o CRES se informar sobre a possibilidade de uma inscrição obrigatória no CRES. Por quê? Tudo que relaciona a transações imobiliárias é o CRES que fiscaliza. Então, cuidado com isso, para que você não seja orientado de forma indevida por um contador, um advogado. Então, quando eu falo de imóveis, administração de bens, locação, compra e venda, cuidado, essa hold precisa sim ter aí a homologação do CRES, tá bom? Precisa sim ir até o CRES para conversar a necessidade de inscrição no CRES. Fique atento em relação a isso, porque a inscrição, se for objeto do negócio dessa hold puramente imobiliário, negócios imobiliários, transações imobiliárias, a sua inscrição é obrigatória, tá bom? Então tem que fazer a coisa certa. Vamos lá, atenção aqui, olha só. Quando eu falo de hold, então é a segunda espécie, né? A segunda medida para eu fazer um planejamento sucessório. Vamos para as próximas, vamos lá, juntos agora. Professor, qual que é a outra? Testamento. A terceira medida para que você possa planejar a sua sucessão, né, a distribuição de bens após a morte, é o testamento. Testamento nós sabemos que tem o cerrado, é aquele que é o Kinder Ovo, né, a hora que você morre, você só fica sabendo na hora. O professor já teve um caso interessante, onde ocorreu o falecimento, sujeito casado, com 2 filhas, casado há mais de 25 anos, deixou um imóvel para um rapaz. Quando o professor foi atrás do rapaz para saber quem era, para falar que ele recebeu o imóvel por herança, né, testamento, era um relacionamento de mais de 15 anos, né, que esse senhor falecido vivia com esse rapaz, mas ele tinha a sua família, tinha a sua esposa, tinha as suas filhas. Então, isso acontece, mundo real, não é novela mexicana, não. Fato é que o testamento, sim, também é um instrumento, uma medida para você fazer um planejamento sucessório. Quando eu falo testamento, nós temos o particular, feito por um advogado, temos o público, feito em cartório, tabelião, 2 testemunhas, e temos também o testamento chamado cerrado. Cuidado que tem outros, né, que é objeto de concurso público. Na prática, pela objetividade do nosso programa, não deve ser levado em consideração, tá bom? Então, cuidado. Testamento também é uma forma de eu fazer, sim, o planejamento sucessório. Por quê? O testamento eu vou escolher para quem eu vou deixar meu patrimônio. Cuidado. A regra da doação é a mesma aqui no testamento. Se eu tenho 100% do meu patrimônio, claro, depende do regime de casamento, se eu sou casado, se eu vivo uma união estável, isso é importante. Porque se eu sou casado ou vivo uma união estável, dependendo do regime que eu vivo, eu não tenho 100%, eu tenho 50% do patrimônio, se ele foi constituído após a constância do relacionamento. Ou se eu optei pelo pacto antinupcial, pela unificação dos bens, que é o regime de união universal de bens, também eu tenho um sócio. Então sempre levar isso em consideração, é importante. Professor, sou casado. Se você é casado, você já não tem 100%, normalmente, só se for separação total de bens. Então cuidado com isso, hein? Então vamos partir do pressuposto que você tem aí o patrimônio 100%. Professor, eu posso deixar testamento para quem eu quero. É meu? Não é assim. É a mesma regra da doação. Na doação você não tem que se separar 50% para os herdeiros necessários, a chamada legítima. Aqui no testamento também, senão é nulo, não vale nada. Então tem que fazer a coisa certa. No testamento eu posso escolher 50% do meu patrimônio e vou deixar para quem eu quero, mas os outros 50% eu só posso deixar para os herdeiros necessários, tá bom? Testamento, então, nós temos aí o cerrado, que é aquele que só descobre o testamento, é de filme, né? Novela, onde o advogado, olha gente, eu vou ler o testamento, aquele sujeito muito rico, não é isso? Deixa o testamento e todo mundo fica sabendo após a morte. É o cerrado, é o Kinder Ovo, eu falo que é uma surpresinha a hora que você abre, né? Então é o Kinder Ovo. Mas normalmente você faz testamento particular ou público, aquele que já é público, que todo mundo já sabe
a regra do jogo, tá bom? Então também é importante falar do testamento. A regra da reserva aos herdeiros necessários é a mesma na doação. Tome cuidado. Antes disso, né? Antes do testamento, antes da doação, antes da hold, a orientação do professor é sempre o chamado protocolo. Para fazer o planejamento sucessório, tem que fazer o protocolo antes. Ou seja, eu converso com a família e faço um rascunho, é o chamado protocolo. Fique atento em relação a isso. Vamos lá, atenção aqui, olha só. Quando eu falo desse protocolo, então a medida correta seria a primeira fase para constituir um planejamento sucessório. Nós falamos aqui das medidas, que são medidas utilizadas, ferramentas utilizadas para fazer o planejamento sucessório. A primeira medida, nós conversamos aqui, é o Instituto da Doação. A segunda medida, nós conversamos também, que eu posso falar em hold familiar. E a terceira medida, nós falamos aqui, que é o testamento. Mas ainda tem mais uma, que eu também costumo dizer, que também é uma medida de planejamento sucessório. A chamada Previdência Privada, VGBL, também é uma forma de ser um planejamento sucessório, porque eu posso também determinar beneficiados, né? Eu consigo distribuir essa medida, tá? Essa previdência privada. Eu consigo fazer isso também, então seria mais uma medida. Nós temos o seguro de vida. O seguro de vida é interessante porque no evento morte não entra no inventário. E quando eu falo de seguro de vida, o interessante também que não entra na regra das sucessões. O seguro de vida, na verdade, eu consigo, sim, é seguro, deixar para quem eu quero os beneficiários. Então também são institutos estudados dentro do planejamento sucessório. Então vamos lá, revisão, hein? Professor, o que é planejamento sucessório? Planejamento sucessório, eu estou planejando a distribuição dos bens em vida para que ocorra após a morte. Né? Estou planejando em vida para que sejam distribuídos os bens em relação à minha morte, para que eu possa aí, ajudar a família, uma gestão, um controle. Quando eu falo em planejamento sucessório, quais as vantagens, professor? Tributárias, principalmente para quem ficou, né? Quem fica tem que fazer inventário dos bens. E o custo é muito alto. Sem falar que o Brasil sofre uma mutação constante. Então, hoje o inventário é X, amanhã pode ser mais. Nós temos aí em votação, e acredito que consiga, né? Acredito que passe isso, seja aprovado, que é realmente o imposto de renda, a majoração do imposto de renda no inventário, 27,5% dos bens deixados. E isso se passar, aí será mais vantagem ainda fazer uma hold, porque se você deixa o patrimônio que você lutou para sua família, e essa família vai ter gasto com inventário, honorários de advocatício, se for fazer em cartório tem que ter honorários de advocatício, porque nós sabemos que o inventário judicial ou no cartório tem que ter advogado, né? Então tem honorários de advocatício, mas também tem impostos, tem tributos, né? Causa-morte. Também, além dos tributos, tem escritura pública ou registro, e também, em breve, né? Pelo jeito vai passar, o imposto de renda, 27,5% dos bens deixados. Então, ou seja, descontar tudo, muitas vezes o patrimônio que vai sobrar para a família é um pouquinho, né? Pedacinho. Muita coisa você deixou, lutou aí para ficar um pedacinho. Então, uma das formas de você proteger o seu patrimônio em vida é realmente constituir esse planejamento sucessório. Tudo começa aí com um protocolo. O que é o protocolo? Um rascunho, não é obrigatório, mas é o ideal, é o correto. Em reuniões o professor orienta a fazer isso, em cursos de hold o professor orienta a fazer isso, para evitar encrenca, evitar briga, né? Chama a família e faz uma reunião, é um rascunho do que você vai fazer, e aí sim você vai optar pelas medidas. A primeira medida pode ser realmente aí a doação, sempre com usufruto vitalício, é a orientação mais adequada. A segunda medida, constituir uma hold familiar. A terceira medida, realmente pensar no testamento. E aí, né, como a quarta medida, realmente uma previdência, um seguro, também entra aí na constituição de um planejamento sucessório muito bem feito, bem elaborado. Cuidado, tudo deve ser feito com base nos registros públicos. Se eu faço um testamento, o ideal é que seja público. Pode ser particular ou privado, né, o advogado que faça, mas o ideal é que seja público. Quando eu falo de doação, o ideal é que eu também regularize a situação registral. Segundo a Lei 6.015, não tem jeito. Se você não registra, se você não faz a transmissão na doação, não vale nada. Costumo dizer que um papelzinho guardado na gaveta, isso aí não é testamento, serve para nada, hein? Cuidado. Ah, vou deixar um testamento aqui, deixa eu pegar a folha. Vou fazer agora. Não vale nada, cuidado. Já que vai fazer o testamento, faz a coisa certa. Se você deixa um papelzinho na gaveta, é até pior, porque aí gera mais briga ainda, hein? Vão falar que quem achou esse papel, vamos falar que é falso. Então, já que vai fazer, não inventa. Faz a coisa certa. Faz um testamento adequado, tá bom? Então, isso é importante. Se fizer doação, faça a doação realmente da forma mais correta possível, fazendo os registros nos respectivos imóveis. Isso é importante também. Vamos lá, chegou o grande momento, hein? Pergunte ao professor, a gente vai conversar agora. Roda a vinheta.
Professor, no caso da cota livre, a pessoa pode doar apenas um dos herdeiros necessários? A cota livre, Cláudio, você doa para quem você quiser. 50% herdeiros necessários, você não pode fugir dela, senão é nulo. Qualquer instrumento que seja feito, contrato, não vale nada. Mas a cota livre você faz o que quiser. Se você quiser doar para um filho, você pode. Professor, mas um filho vai receber a cota, né, dos herdeiros necessários e a cota livre? Vai. Às vezes é o filho mais querido, é o filho mais juizado, sei lá o seu motivo, né, o motivo do sujeito. Mas fato é que a cota livre você doa para quem você quiser. Tá bom, Cláudio? Um abração para você, hein? Vamos lá. O meu pai casou depois de 72 anos de idade e tem 6 filhos da primeira mulher. Inclusive, um deles é deficiente. A atual mulher terá direitos iguais à primeira? Neuma, é importante, sim, no caso do seu pai, se ele achar necessário, né, você conversando com ele, se ele tem uma ideia de fazer um planejamento sucessório, protege, sim, os filhos. É muito comum. Esse ano o professor fez mais ou menos umas 12 holds e também fez, acho que umas 25 estudos práticos de planejamento sucessório. Porque o planejamento sucessório é justamente também muito utilizado nessas situações, que tem uma mulher, 2 mulheres, o segundo casamento, terceiro casamento, porque muitas vezes você não quer que ocorra, né, a sucessão natural das coisas no inventário. Você quer realmente, a primeira mulher, eu quero deixar um apartamento, ou eu tive um filho com ela, quero que ele tenha uma casa. Você consegue distribuir, lógico, dentro das regras de proteção dos herdeiros necessários, mas você consegue fazer essa holding e distribuir, essa holding familiar, doação, testamento, que é o chamado planejamento sucessório. Então teria que analisar o caso prático aí. Quero só lembrar uma coisa, viu, Nauma? Muita gente fala bobagem, hein? Ah, depois dos 70 anos não vale mais nada. Tem que ter a assinatura dos filhos. É a pior bobagem que você pode escutar. Isso não existe, hein? Quem assiste Questão de Direito não fala isso, hein? O Silvio Santos toca o SBT, né? Olha a idade que tem o Silvio Santos. O sujeito só não controla mais os seus bens quando ele é interditado, através de ação de interdição. Enquanto ele não foi interditado, ele pode, sim, com 80 anos, 90 anos, tocar os seus bens, ter o controle do seu patrimônio. Isso não existe, isso é uma lenda, porque muita gente confunde com o casamento obrigatório em regime de separação total. Acima de 70 anos, a lei brasileira protege, né, essa pessoa que tem 70 anos. Então, ele ou ela vai casar com regime de separação total de bens. Mas no casamento, é lá a regra. Não pode falar que a partir dos 70 anos você perde a capacidade dos negócios jurídicos. Isso não existe. Isso é uma lenda jurídica absurda, inclusive, tá bom? Após os 70 anos, 80, 90, 100, você pode controlar os seus negócios. Você não foi interditado, tá bom? Então, fica uma dica aí também. Um abraço para você, obrigado por acompanhar, hein? Bom dia, meu pai se casou com união parcial de bens. E tudo que ele comprou foi durante o casamento. Então é dos dois, hein? Mas ele coloca tudo em nome da atual esposa dele, que não é minha mãe. Eu vou ter direito a alguma coisa desse atual casamento? Luciano, vai sim. Por mais que ele coloque no nome dela, se eles casaram sob o regime parcial de bens, no falecimento dele, os bens no nome dela é dele também. 50% é dele. Ou seja, tem que ter um inventário. Né? Então, olha que interessante. Pode ser que a cabeça, não sei, né, a história, na cabeça dele, vou colocar tudo no nome dela, estou protegendo ela. Não tá não, hein? Dá para litigar, dá para buscar, sim, o patrimônio. Porque se é dele, né, se tá o nome dela, é dele também. Constituído após a constância do casamento, então terá direito sim. Mas merece uma análise do caso concreto para eu poder te explicar melhor. Quero agradecer a todos. Continue acompanhando a Questão de Direito e os temas de novembro são sensacionais. Nós vamos tratar de todas as espécies de uso capião. Bom, não vai perder, é muito importante. Tchau!